Muito bom dia, nação. E a imprensa paulista está assustada com o Flamengo pelo fato de que o Flamengo está faturando muito nessa temporada 2022 e pretende abrir os cofres para contratar reforços de peso para a temporada 2023, porque o Flamengo estará em todas as competições na temporada 2023, como por exemplo a Recopa, a Supercopa do Brasil, o Mundial de Clubes. Então o Flamengo precisa ter time e elenco para poder disputar todas essas competições. E os comentaristas do programa da ESPN Brasil falaram tudo referente aos novos reforços do Flamengo e ao investimento que o Flamengo está fazendo. E cada ano que passa o Flamengo está ficando cada vez mais rico, pelo fato de que o faturamento só vem aumentando cada vez mais. Então, nação, Flamengo está batendo recordes, é isso daí que nós estamos ouvindo. Está batendo recordes ano após ano. E eu gostaria que você, que é torcedor do Flamengo, já começasse a analisar junto com a gente aqui no nosso canal, principalmente porque temos aqui uma enquete muito importante. O Dorival Júnior está prestes a renovar com o Flamengo, mas tem uma incógnita, que seria a possível transferência do Dorival Júnior para a seleção brasileira. Se o Dorival for contratado pela seleção brasileira, quem deve ser o novo técnico do Flamengo? O Flamengo precisa de um técnico de peso, pelo fato de que vai estar em várias competições importantes, como a Recopa, Supercopa do Brasil. Tem também o Mundial de Clubes, que é uma competição importantíssima para o Flamengo. É o desejo de todos os clubes da América do Sul. Então, eu gostaria que você já palpitasse aqui embaixo e escrevesse nos comentários, caso o Dorival Júnior vá para a seleção brasileira após a Copa do Mundo, quem deve ser o novo técnico do Flamengo. Escreva nos comentários, já chega explodindo o dedo no like se você está confiante na temporada 2023, que o Flamengo vai levantar muitas taças importantes. Explode o dedo no like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações. Crédito desse vídeo, canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para mais um vídeo do Mengão. No frigir dos ovos a coisa é bem feia, passa de ano, não passa? Tá, passa. E aí veja só a premiação do Flamengo, porque o cofre tá cheio, hein? 200 milhões de reais em arrecadação com os títulos. 200 milhões de reais. em barras de ouro. A Supercopa do Brasil foi a graninha para pagar o café na padoca, né? Por exemplo, 2 milhões ali e tal, pagar o cafezinho, Troquinho. né? Troquinho ali, pagar um vinhozinho talvez ali pro Abel e tal, beleza. Obrigado. Copa do Brasil, 76,8 milhões de reais. Todas as fases, né? Foi o campeão. É pra comprar uma vinícola. Dá. E a Libertadores rendeu ao Flamengo 120 milhões de reais. Repita. 120 milhões de reais. Tá lá, ó. Acumulado de todas as fases também. Brasileirão vai pingar mais um picholé, né, na continha. Mas depende... A posição vai ser boa. Se vai ser vice, se vai ser terceiro, se vai ser quarto. Ganha uma grana. Boa. Onde você quer chegar? Que o Flamengo tem que se reforçar para passar por cima do Real Madrid, é isso? Não, pior é que não. Você quer aí que você queria. Eu ia perguntar o seguinte. Gastar esse dinheiro. Essa Faz grana... até um certo sentido isso. Como é que é, ô Rafa? Olha lá. Não, se você parar pra pensar a cabeça do torcedor, o torcedor que, o fã de esporte que tá vendo o programa agora e torce pelo Flamengo, William, ele pensa, gente, com esse dinheiro todo dá pra trazer uns 3 astros da Europa e ganhar do Real Madrid. O torcedor vai pensar isso. É legítimo que ele pense. Tá vendo? E se você fosse o dirigente, Rafa? E pensando no que o Flamengo tem, você procuraria reforçar esse time pro Mundial? Cara, você reforçar pro Mundial é um negócio de louco, né? Pô, como um negócio de louco? Você vai meter uma grana absurda num time que já é maravilhoso por causa... Tudo bem, sim, é o Mundial. É o Mundial, amigo. E depois você fica... Aí você não ganha, aí fica com a conta lá. É isso? É um investimento. Mas a chance de ganhar é maior pro time melhor. É um investimento de risco. O Cruzeiro fez isso uma vez, não deu certo. Não deu certo. O Grêmio fez, deu certo. Anos Fez? 80. Lá atrás. Mas fez e deu Lá certo. atrás. Mário Sérgio, Paulo César Caju. Deu certo. Mas tinha o Renato. O Cruzeiro fez com Gonçalves, Bebeto... Quem mais que trouxe lá? Aquele era um grande catadão. Tem um monte de time que não fez e não deu certo. Donizete, lembrou, Rafa, é isso aí. Concorda? Fala, Rafa, fala aí, quero te ouvir. Eu não sei, assim, pensando bem, o Flamengo precisa de reforços? Precisa, todo time precisa de reforços. Todo elenco precisa de reforços, diferentes níveis de relevância. Mas que reforço o Flamengo precisa? Aonde precisa reforçar? Eu acho que precisaria trazer jogadores para o meio campo, é preciso encontrar uma solução para quando o Arrascaeta não puder jogar. Acho que ainda precisa reforçar um pouco mais, aí, dar mais opções de ataque, de lado.
O Bruno Henrique tá machucado. Mas é o time inteiro, então, Rafa. pra reforçar o banco, né? Precisa do meio, precisa de jogador de lado, precisa do time inteiro. Não, é que sempre precisa, William. Sempre precisa. E eram uns 3 jogadores, talvez, uns 3 a 4 no máximo, para melhorar o que já é maravilhoso, assim, para tornar o que é maravilhoso espetacular. Acho que o Flamengo tem condições de fazer isso. Mas vejam, é preciso, acima de tudo, entender que o fato do Flamengo estar fazendo todo esse dinheiro só torna o Flamengo um clube mais superavitário, só torna o Flamengo, enquanto negócio, algo exitoso e só aumenta a responsabilidade do futebol continuar sendo tocado da maneira em que está sendo tocado na maior parte da temporada. Sem fazer muita loucura. O Flamengo já tem a maior folha salarial do país, não precisa gastar absurdos, continua vendendo jogadores da base muito bem, continua fazendo dinheiro novo, como se diz aí no mundo do futebol. Não há muito o que discutir em relação... É fazer a máquina continuar gerando e quem sabe o Flamengo daqui a pouco, além de superavitário, passa a ser um clube lucrativo, que eu acho que seria o melhor dos mundos para todo mundo. Quem é que tem que o Fluminense vendeu para fora aí? Que você vai buscar. Pega um desses caras aí, que o Flamengo sempre pega, né? Luiz Henrique. Alguém que o Fluminense tenha. Luiz Henrique. Olha aí. É que o Luiz Henrique tá bem, né? Nesse momento ele não vai sair. Não. Mas alguém assim que ele reconhece, né? De outras equipes. Olha, quem não tá tão bem assim é o Gerson. Que já passou pelo Flamengo, saiu de novo. Seria um investimento de risco. O Abel falou da minha carteira. Eu não tenho esse perfil. Eu sou um conservador. Eu faço um investimento conservador. Porque você fala assim, não, o Mundial não é gasto, é investimento. Você joga o dinheiro lá e volta. Eu não sei, mas viu? É o Real fico Madrid, na dúvida. Né? Eu entendo isso aí que você está falando, mas eu fico na dúvida, hein? É um perfil conservador de investidor. Poupança. Então você não compraria ninguém agora para o Mundial? Ninguém. Eu acho que tem Guardaria seu dinheiro. Acho que 200 milhões você guarda, então? Não, eu acho que a questão da lateral direita, principalmente o Rodinei não ficar, você tem que pensar. Eu acho que até o Rodinei ficando, você tem que pensar na lateral. Até ficando em termos de Mundial, sim, mas se ele não ficar, aí você tem um buraco mesmo ali. Até na outra lateral, lá na frente... Eu tô pensando a longo prazo, gente, eu tô pensando no ano que vem todo. O Felipe Luiz já finalizando uma carreira daqui a um tempo, Sim, não com aquela muita qualidade, mas jogador que já está numa idade avançada, tu precisa ter outro lateral esquerdo também. Mas o que o Rafa fala, a gente sempre vai pensar em reforços para o banco do Flamengo. Mas tem o Varela também, né, no Flamengo, não pode esquecer, né? Sim. Tem o Varela também. O titular tem que trazer jogadores gente, olha só, de Copa vamos do lá, Mundo. vamos lá. Se você lembrar das últimas 2 finais de Libertadores, infelizmente, para o jogador e para o Flamengo, o Felipe Luiz se machuca no primeiro tempo nas 2. O Felipe tá na reta final. Uma entrou o René, outra entrou o Ayrton Lucas, que inclusive foi muito fundamental ali no lance da expulsão do Pedro Henrique. Mas o Felipe Luiz já não é mais um garoto de 20 anos. Não. Tem o Ayrton Lucas, mas será que tem que ter mais um? Precisaria? Quando a gente fala da final, de uma eventual final, caso os dois cheguem no Mundial, você disse bem. O cara que chegar agora, de repente, não é para contratar para 2 meses. Vai ser usado também durante pensar na temporada. Durante a temporada 2023. Para que o Flamengo continue ganhando. Sim. Mas, por exemplo, o Arrascaeta tem que ter um substituto à altura. Isso é verdade. Tem sofrido com essa... Como é que é? O Baldia. Né? A Arrascaeta, principalmente ali no meio de Apesar do campo. Vitor Hugo, que é um garoto que joga muita bola. Até porque um jogo, repito, caso os dois cheguem, um Flamengo-Real Madrid numa final de Mundial, não é decidido só com os 11. Tem que ter alguém que entre no segundo tempo. Flamengo e Liverpool. Qual foi o jogador que foi cornetado, entrou, poderia ter decidido? Lincoln. O Lincoln. Ele não estava lá para decidir? Tava. Ele entrou, infelizmente, perdeu um gol pro Flamengo que ele chutou para cima. É isso. Às vezes não são os 11 titulares. Às vezes quem decide o jogo é o Daverson. É o Breno Lopes. Sim. Estou falando de 2 títulos do Palmeiras. Mas quando a gente pensa em reforço para o Mundial, a gente não está pensando em elenco, né? A gente pensa em um cara que venha para qualificar o time. É o titular. Camisa 10 então, mas novo, mas o Flamengo nem precisa. Não, precisa esse cara no mercado? Então, eu faço o raciocínio inverso. Para o time, eu pensaria nas laterais, porque outros nomes você não vai tirar uma final contra o Real Madrid, vai ter Gabigol, vai ter Pedro, vai ter Arrascaeta, vai ter Everton Ribeiro, já dá meio time. Vai ter Thiago Maia, então, nas laterais. Agora, para o elenco, a prioridade é esse dublê de Arrascaeta. É isso. Eu iria por aí. Chave. Bem porque, conservador. Vamos lá, goleiro foi resolvido, o Santos. Zaga finalmente foi resolvida. Também tem um monte de zagueiro. Inclusive com o Léo Pereira titular, que a gente não imaginava que a solução ia passar por isso. Maravilha, mérito ali do Dorival, bacana. Aí a gente tem as laterais. Tem o Varela,
que chegou, ali, que é um cara que... Mas aí é um ponto de interrogação. Aí vai é um ponto de interrogação. Então, mas precisa jogar. Se o Rodinei não ficar... Precisa jogar. Tem o Ayrton Lucas. Se o Rodinei não renovar contrato, termina agora, em dezembro? O Rodinei já falou que quer ficar, mas vamos ver, né? Mas ele mesmo não queria, mas agora já pediu o Rodinei. Mas mesmo ficando... Mas eu acho que mesmo ficando tem que ter esse cara. O Felipe Luiz, eu acho que a próxima temporada tem uma questão física ali, não pode ficar só com o Ayrton Lucas, né? Então acho que a gente tem que pensar nesses laterais reforço aí tem Pulgar, aí tem Thiago Maia, aí tem o meu Deus do céu, o João Gomes, o Vidal. Aí você tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol, Cebolinha, Marinho. Diego acho que não vai continuar. O Diego não continua, o Diego vai aposentar. Vai exatamente. Então aí você... Talvez mais um volante também, mas não é prioridade. Talvez mais um. Pensando no ano que vem. Claro, o Mundial, mas pensando no ano que vem tem como três, todo. assim, que Mundial são... em fevereiro, né? São opções. Que não é pouco em relação aos concorrentes. É concorrente Brasil, né? Sim. Você tá falando do Mundial, tá falando do Real Madrid. Um padrão mundial. Aí é outra Ou, na realidade, você pode pensar em dar uma reforçada nesse elenco, pensando, né, na quantidade de competições também. O Flamengo, de novo, estará na Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, brigando por título. Esse ano, o time B do Flamengo no Campeonato Brasileiro foi bem, mas teve seus altos e baixos e tal. De repente, você reforçando, trazendo jogadores que possam até reforçar esse time B, o time consiga sonhar mesmo com a tríplice coroa, assim, que seria uma coisa incrível, né? E vai jogar 2 finais no início de temporada, né? Exatamente, tem a Supercopa. Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil e o Mundial. E o Mundial. Isso só prova, William, tem um aspecto que não é nem contratar ou não contratar, que o modelo de gestão bem feito, independente de ser SAF ou associação, que é o modelo do Flamengo, é o que importa. O Flamengo é um dos grandes exemplos do modelo de associação, que é um modelo, já digamos, que estão falando que é antigo, que agora a tendência é todo mundo ir para a SAF, mas que está dando certo no modelo antigo, bem administrado. É uma gestão muito bem feita do ponto de vista financeiro de futebol, com títulos que se paga e pode ser, como o Rafa falou, superavitário ainda. Então, é um modelo a ser seguido, mas claro que com o Flamengo, com a torcida que tem, com o potencial que tem, fica um pouco mais fácil, como outras grandes equipes do Brasil. Deixa eu passar para o Rafa, que ele já me chamou umas 3 vezes. O Flamengo hoje sabe utilizar. Não, o Flamengo hoje sabe utilizar o tamanho que tem, né? Depois de muitas e muitas décadas de administrações ruins, em que não sabia para onde o dinheiro ia, de onde o dinheiro vinha, era um Flamengo muito com coisas muito maquiadas, muito escondidas. Era um Flamengo... A gente brincava no Rio de Janeiro, viu? O William, Abel, Caco e Celso, que cobriu o Flamengo, exigia do repórter dormir sempre com o olho aberto e o outro fechado, né? Porque as coisas não tinham hora para acontecer. Podia acontecer um problema 3 da manhã, enfim. O Flamengo era um ninho, né? Literalmente, no sentido ruim da palavra. E quando, na verdade, o que aconteceu foi que uma gestão anterior a essa organizou o clube administrativamente, de maneira muito, digamos assim, assertiva, fazendo as coisas a tempo e a valor, e essa gestão atual está conseguindo pegar esta cama arrumada e transformar num grande dormitório, fazendo com que essa possibilidade de entrada de receita, que é compatível ao tamanho do Flamengo, seja revertida para a montagem de um grande time de futebol. Então o Flamengo faz hoje o que ele poderia fazer já há 30 anos, há 40 anos, e não fazia por falta de competência ou decência ou vontade política. Porque o Flamengo já tem amaldiçoado o país há muitas décadas, o Flamengo já tinha esse potencial enquanto marca há muito tempo, faltava alguém chegar e fazer. A gente pode questionar algumas coisas e tal, que eu falei da administração do Flamengo, assim, montagem de time tem muito mais acertos do que erros. Mesmo o Léo Pereira, quando estava em má fase, eu sempre falei aqui, vocês também, que na época da contratação, ninguém disse que a contratação do Léo Pereira era ruim. É que depois as atuações foram péssimas. E retomou, e foi bem agora, tá? Foi bem agora nessa reta final. Mas que tinha sido uma boa contratação. O que dá para você colocar que não deu certo? O Kennedy, que foi um empréstimo, bateu, voltou. O Isla, que não agradou muito, né? Também já foi embora. Não foi uma coisa. Que não foi uma coisa, você fala, que erro e tal. Os erros, onde foi o erro? A maioria deu certo. A maioria deu certo. Gente, se você pegar, avaliar, contratações certeiras. E outra, olha o Cebolinha como deu certo. Dessa gestão... O problema, eu acho que quem está devendo ainda é o Marinho. Marinho um pouco. Dessa leva aí o Marinho está devendo.
Vamos ver como é que vai ser o Varela, como é que vai ser o Pulgar também, que ainda precisa de mais sequência, então, evidentemente. Acho que o Marinho que está devendo. Cebolinha ainda pode mais, hein? Cebolinha pode mais. Mas cresceu e tal, mas pode mais. Pode bem mais. Mas entrou bem, tá indo bem. É bom dizer que o Bruno Henrique vai voltar também, tem o retorno do Bruno Henrique, né? Você vê o elenco do Flamengo. Agora, onde o Flamengo errou, isso ficou claro. Técnicos. Teve o Jorge Jesus, maravilhoso. E daí pra frente, não se acertou. Embora tenha sido campeão brasileiro com o Ceni, mas... Chegou na final da Libertadores Chegou na final da Libertadores com o Renato, né? Mas foi titubeando ali com treinadores e isso atrapalhou o processo. O Flamengo passou... O ano passado o Flamengo não ganhou título, ganhou o Carioca, mas né? eu não consigo considerar um time que chega na final de Libertadores contra um Palmeiras histórico e fortíssimo e perde um jogo que poderia ter ganho, por detalhe, por um erro individual, dizer que foi um fracasso o trabalho do técnico. Não. Eu respeito as pessoas que pensam diferente, que eu sei que são maioria. Mas eu você discordo. vê que se for assim, então o trabalho do Guardiola é um fracasso. Saiu o treinador a Champions com elenco milionário e não ganhou. Saiu o treinador e aí já teve uma renovação, aí já mudou tudo de novo. Entrou o Paulo Souza, fez tudo o que fez e tal. Esse sim foi um fracasso, técnico, porque o time não jogou nada nunca. O Domenech também não foi bem. O tamanho e a personalidade do elenco do Flamengo não é só acertar o time dentro de campo, é acertar no vestiário e na sintonia. Tanto que os jogadores foram lá consultados, queriam o Dorival Júnior, porque gostavam do perfil do Dorival Júnior, deu essa sintonia, que não teve com o Rogério Ceni e não teve com o Renato. Se esperava muito do Renato, tecnicamente até entregou alguma coisa, tanto que chegou em decisão contra o Palmeiras. Mas na questão de relacionamento com o grupo não casou muito bem. Jogadores-chave trabalharam com o Dorival, como Thiago Maia, como Gabigol. Sim. Que é mais chave que Gabigol. Trabalharam com ele. Isso pesa pelo nível do elenco, eles também têm opinião, não que eles tenham que mandar, e eu sou contra isso, mas é importante estar sintonizado com que esses jogadores, eles têm moral para querer com quem trabalhar, buscar o técnico que tem essa sintonia. O Dorival casou muito bem nesse aspecto. Agora não vai tem renovar, que mandar, mas eles têm tudo para renovar. Não tem dúvida. Até porque estava sobrando para esses jogadores, né? Ao contrário das outras vezes, quando o Dorival chega, tinha uma lupa desse tamanho em cima dos jogadores também. Não estavam falando só de técnico, não. Pela primeira vez, e a gente falou muito isso aqui, pela primeira vez... Eles estavam na história. Os holofotes foram para os jogadores. Aí eles precisaram mostrar para os jogadores. E aí o Dorival chegou... E isso, acho que foi importante isso, hein? Acho que isso foi importante. De alguma forma, mexeu também. Agora, o Flamengo tem a grande oportunidade de começar o ano com o mesmo treinador, né? Algo que só aconteceu com o Jorge Jesus, mas também picou a mula depois, né? Foi como se não tivesse começado. Como se não tivesse começado, né? E o Renato saiu depois da derrota na Libertadores, teve a mudança, no ano anterior também, enfim. Antes teve o Rueda, lembra? O Rueda, que teve aquela coisa, vai para o Chile, estava na cara de todo mundo que ele ia embora e aí não resolveram, demorou. Agora não pode demorar muito com o Dorival também, acho que vai seguir. Tem alguns ajustes, mas... Se o Dorival tivesse perdido a final da Libertadores, ele continuaria? Não sei, o futebol foi dito antes que sim, mas... Você acredita? Mas aí pressão e tal, acredito. Etc. Que manda no futebol brasileiro dito, né? Mas por que o contrato não foi renovado até agora que ninguém sabe? Então, Rafa, era essa bola que eu queria tocar pra você. Pô, você foi perfeito agora. Reta final de programa, eu queria compartilhar isso contigo. Vai fazer uma semana, amanhã é uma semana do título da Libertadores. Por que não renovou ainda? Porque não apareceu ninguém com proposta para levar o Dorival. O Flamengo está achando que está tranquilo na história. O Flamengo está seguro no processo todo. O Dorival quer ficar, o Flamengo, em princípio, quer que ele fique. E como não tem ninguém ameaçando, teoricamente não precisa ter essa pressa. É o discurso interno, não oficial. Mas eu acho errado. Eu acho que é um desafio ao mercado e, principalmente, é uma falta de prestígio ao profissional. Isso. Uma vez comprovado que ele precisa continuar, o Flamengo deveria já ter feito a proposta de renovação. Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Prestígio. Porque não tem ninguém procurando, então a gente vê depois, a gente renova depois. Não, espera um pouquinho. Eu sei que tem negociação, eu sei que o Dorival vai querer um pichulé a mais e merece, né? Não é assim. Tudo bem, mas o cara... Tá esperando o que mais do Dorival? Não precisa vir proposta. Daqui a pouco o Corinthians fica assim, o Vitor Pereira, o Corinthians... Opa, o Dorival ainda não renovou lá, hein? Vamos ver. Nunca se sabe. Mas não precisa esperar isso. Deu certo. Tem algumas coisinhas para ajustar, ajusta na pré-temporada e tal, mas é o cara, alguma dúvida? Vai lá e
conversa, já renova. Dorival, beleza? Vamos lá? Não faz da solução um problema, né? Daqui a pouco não renova, ele fica no mercado. O Dorival quer, me parece que os jogadores querem, tudo, enfim. Acho que não tem. Torcida. Cadê a musiquinha da Copa? É isso daí, nação. Então escreve nos comentários aí a sua opinião. Deixa o like no vídeo, se inscreva se você não é inscrito. Daqui a pouquinho tem mais notícias do Mengão pra vocês.